17/6/1041, Alexandro. 17/6/1035, Alexandro. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, Conhecido como O Beato, foi advogado, político e presidente da República do Brasil de 1926 até seu assassinato em 1930. Nascido em 1878 na Paraíba, ele se formou em Direito e ingressou na política, ocupando cargos como deputado estadual e federal. Em 1919, foi eleito presidente da República, mas seu mandato foi marcado por instabilidade política e econômica. Em 1930, durante a campanha eleitoral para vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife, Pernambuco. Homenagem: a capital da Paraíba, anteriormente chamada de Paraíba do Norte, foi renomeada em sua homenagem em 1930. Legado: João Pessoa é considerado uma figura importante da história brasileira, principalmente por sua luta pela democracia e pelo federalismo. Sua morte marcou o início da Era Vargas e teve um impacto significativo na política brasileira. Algumas curiosidades. João Pessoa era um grande orador e era conhecido por seus discursos inflamados. Ele era um grande apreciador de música e literatura. Era casado com Maria Luísa Pessoa, com quem teve 6 filhos. O que ver em João Pessoa? Centro Histórico. Com sua arquitetura colonial e barroca, o Centro Histórico de João Pessoa é um dos mais belos do Brasil. Lá você pode visitar a Catedral Basílica Metropolitana, o Palácio da Redenção, o Museu de Arte da Paraíba e muitos outros pontos turísticos. Praias. João Pessoa possui belas praias, como Tambaú, Cabo Branco e Bessa. Nelas você pode relaxar, tomar sol, praticar esportes aquáticos e desfrutar da culinária local. Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes. Essa estação cultural oferece diversas atividades, como exposições, shows, apresentações teatrais e oficinas. Parque Solon de Lucena, um dos maiores parques urbanos da América Latina, o Parque Solon de Lucena é um ótimo lugar para relaxar, caminhar, andar de bicicleta e fazer piquenique. Dicas para visitar João Pessoa. Asterisco: a melhor época para visitar João Pessoa é durante a estação seca, que vai de abril a setembro. Asterisco: a cidade possui uma boa infraestrutura turística, com hotéis, restaurantes e bares para todos os gostos. É possível se locomover pela cidade de ônibus, táxi ou Uber. Não deixe de experimentar a culinária local, que é rica em frutos do mar. Espero que essas informações sejam úteis. 17 de junho, 10h38 da manhã, Alexandro. O cheiro predominante em uma fazenda depende de diversos fatores, como o tipo de animais criados, as plantações cultivadas e a época do ano. No entanto, alguns dos cheiros mais comuns são: feno. O feno é um alimento seco feito de grama e outras plantas, e é um dos cheiros mais característicos de uma fazenda. Tem um aroma doce e terroso que muitas pessoas acham agradável. Animais. Os animais de fazenda, como vacas, cavalos, porcos e galinhas, também contribuem para o cheiro geral de uma fazenda. Cada tipo de animal tem seu próprio cheiro único, que pode ser forte ou suave. Esterco. O esterco é um fertilizante natural feito de excrementos de animais. Tem um cheiro forte e desagradável que pode ser avassalador para algumas pessoas. No entanto, o esterco também é um cheiro importante para os agricultores,
pois é um sinal de que seus animais estão saudáveis e produtivos. Terra. A terra tem um cheiro único que muitas pessoas associam ao campo. Este cheiro é causado por uma série de fatores, incluindo os micro-organismos que vivem no solo, as plantas que crescem nele e os minerais que ele contém. Plantas. As plantas também contribuem para o cheiro geral de uma fazenda. Algumas plantas, como lavanda e rosas, têm um cheiro doce e agradável. Outras plantas, como alho e cebola, têm um cheiro mais forte e picante. Além desses cheiros comuns, as fazendas também podem ter outros cheiros únicos, dependendo de suas atividades específicas. Por exemplo, uma fazenda de laticínios pode ter um cheiro forte de leite e queijo, enquanto uma fazenda de vinhedos pode ter um cheiro de uvas fermentadas. 19 de junho 3h26 da tarde, no Ameaças e Promessa. E fora do seu caminho. Não é seu. 71. R-lo que não com a cabeça. Estou a pé. E 10 vezes mais difícil de carro, por causa das ruas de mão única e tudo mais. Eu não me incomodo. Verdade. Quaisquer outras palavras que ela talvez dissesse foram detidas por ele ao colocar o dedo indicador em seus lábios. A fraca luz da garagem não impediu que ela visse a maneira como ele observou devagar seu rosto. E mais uma vez seus pensamentos foram interrompidos por aquele olhar inebriante. Ele segurou-lhe o queixo e ergueu o rosto dela. Beijou-a de novo. Depois outra vez, passando então os lábios pelas faces, olhos e nariz. Lauren ficou extasiada. Separou os lábios e esperou até ele terminar as carícias que a deixavam tremula. Mas se achava que o que ele já fizera era tudo, surpreendeu-se. Com ponta da língua acariciou-lhe os lábios, e, se ela não estivesse agarra lá à superfície superior da porta do carro, talvez houvesse caído. Jamais sentira nada tão excitante. Quando ele se afastou, Lauren continuou imóvel, os olhos fechados, hipnotizada pelo prolongado desejo. Com pesar, abriu os olhos. Posso ir visitá-la quando voltar à cidade? Perguntou ele. Sua voz soou rouca. Queria dizer claramente que queria visitá-la em Lincoln. Sem pensar duas vezes, ela assentiu com a cabeça. Eu adoraria. Ele sorriu e inclinou a cabeça para o carro. Isso é uma ameaça ou uma promessa? Ironizou ela suavemente, já sentando-se atrás do volante. Entre. Talvez eu não a deixe partir se ficar muito mais tempo aqui. Parte dela se sentia tentada a esperar muito, muito mais tempo. A outra parte sabia que tudo vinha acontecendo muito rápido e muitas. 19 de junho 7h02 da noite, no capítulo 1. Diário de Jonathan Harker. Escrito em estenografia. De Maso. Botrite. Parti de Munique às 8h35 da manhã, no dia 1º de maio, chegando em Viens no início da manhã seguinte, deveria ter chegado às 6h46 da manhã, mas Irene estava 1 hora atrasado. Budapeste parece ser um lugar maravilhoso, pela rápida olhada que pude dar do trem e pelo pouco que caminhei pelas ruas. Temi me afastar demais da estação, pois havíamos chegado tarde e partatamos não perto do homem correto quanto fosse possível. A impressão que ri era de estarmos saindo do Ocidente e entrando no Oriente, a mais ocidental das esplêndidas pontes sobre o Danúbio, que tem, aqui, nobres langures e profundidade,
nos levava às tradições do domínio turco. Partimos em um horário bastante bom, e chegamos em Klausenburg após o anoitecer. Ali, passei a noite no Hotel Royale. Meu jantar, ou, na verdade, isninha CCIA, foi um frango preparado de algum jeito com pimenta vermelha, que estava muito bom, porém me deixou sedento, pegar rechita para a mina. Perguntei ao garçom, e ele me informou que se chamava Paprix Band, e que, por ser um prato nacional, eu deveria consegui-lo em qualquer lugar dos Cárpatos. Achei meu alemão rudimentar de grande valia, aqui, na verdade, não sei como me viraria sem ele. Tendo algum tempo livre quando estive em Londres, havia visitado o Museu Botânico, e procurado entre os livros e mapas da biblioteca algo sobre a Transilvanis, ocorre-me que algum conhecimento prévio do país não podia deixar de ter alguma importância para lidar com um nobre daquele país. Descobri que o distrito que ele mencionara fica no extremo leste do país, da divisa entre 10 estados, Transilvânia, Moldávia e Bucovina, no meio das montanhas dos Carpates, uma das partes mais selvagens e menos conhecidas da Europa. Não pode encontrar qualquer mapa ou obra que desse a localização exata do Castelo Drácula, pois não há mapas daquela região, ainda, que possam ser comparados com nossos mapas do Departamento de Cartografia e Topografia. Porém, descobri que Bistrita, a cidade do código pós menor que 9. 19 de junho 8h31 da noite, no tal que Conde Drácula me informara, é um lugar razoavelmente conhecido. Incluirei, aqui, algumas de minhas anotações, pois podem refrescar na memória quando conversar sobre minhas viagens com Mina. A população da Transilvânia é formada por 4 nacionalidades daituso-saxões ao sul, misturados com os valíquios, que são descendentes de Dícios, os magiares ao oeste, e os sículos ao leste e ao norte. Estou indo de TR a estes últimos, que alegam ser descendentes de Atila e dos hunos. Pode até ser, pois quando os magiares conquistaram o país, no século XI, encontraram os hunos lá estabelecidos. Li que todas as superstições conhecidas no mundo se encontram reunidas na ferradura dos Cárpatos, como se fosse centro de algum redemoinho imaginativo. Se for verdade, minha estadia pode ser bastante interessante, preciso perguntar ao conde sobre elas. Não dormi bem, apesar de minha cama ser confortável o suficiente, tive todo tipo de sonho estranho. Um cachorro uivou a noite toda debem de minha janela. O que pode ter tido algo a ver com isso, ou pode ter sido a páprica, pois tive que beber toda a água de meu jarro, e continuo sedento. Perto do alvorecer, dormi e fui acordado por batidas contínuas à minha porta, então imagino que devia estar dormindo pesado. Naquele momento comi mais páprica no café da manhã, e um tipo de mingau feito de farinha de milho, que me disseram se chamar mamaliga, e berinjela recheada, uns prato excelente, que chamam de impletata, pegar a receita deste, também.
Tive que me apressar para comer, pois o trem partia um pouco antes das 8, ou, na verdade, deveria ter partido, pois após correr até a estação, às 7:30 da manhã, tive que me sentar no vagão por mais de 1 hora antes de começarmos a nos mover. Me parece que quanto mais se vai para o leste, mais impontuais são os trens. Como será que são na China? Parecemos enrolar o dia todo através de campos cheios de belezas de todo tipo. Às vezes víamos cidadezinhas, ou castelos no topo de colinas íngremes, como se vê em antigos missais. Às vezes passávamos por rios e riachos, que pareciam, pela larga margem rochosa de cada lado, ser sujeitos a grandes enchentes. É preciso muita água, e uma corrente forte, para varrer as beiras de um rio. A cada estação, havia grupos de pessoas, às vezes multidões. Menor que 10 hífen maior que 19 de junho 8:32 da noite, no 8:32 da noite. 20%. Scanned _20.240.619 usando todo tipo de vestimenta. Algumas eram exatamente como os camponeses ingleses, ou os que avistei ao passar pela França e pela Alemanha, com casacos curtos e chapéus redondos, e calças feitas à mão, mas outras eram bastante pitorescas. As mulheres pareciam ser bonitas, a não ser que se chegasse perto delas, pois eram bem desengonçadas ao redor da cintura. Todas usavam mangas largas e brancas, de uma forma ou de outra, e a maioria tinha grandes cintos, de onde pendiam muitas faixas de algum tecido, como os vestidos do balé, mas é claro que havia anáguas por baixo. As figuras mais estranhas que vimos eram os eslovacos, mais bárbaros do que o resto, com seus grandes chapéus de vaqueiro, calças brancas sujas e largas, todas cheias de pregos de latão. Usavam botas compridas, com as calças enfiadas por dentro, e tinham cabelos pretos e longos, e bigodes pretos e fartos. São muito pitorescos, mas não têm aparência cativante. Em um palco, seriam imediatamente considerados um bando de bandidos orientais. Contudo, me foi dito que são inofensivos e sem autoconfiança natural. O pôr do sol já estava quase no fim quando chegamos em Bistritz, que é um local antigo e muito interessante.
Estando praticamente na divisa, pois o Passo Borgo vai de lá até Bucovina, teve uma existência bem tempestuosa, e certamente carrega suas marcas. Há 50 anos, ocorreu uma série de grandes incêndios, que causaram estragos terríveis em 5 ocasiões diferentes. Logo no início do século XVII, passou por um cerco de 3 semanas, e perdeu 13.000 pessoas, com as mortes pela guerra sendo aumentadas pela fome e pelas doenças. O conde Drácula me havia instruído a ir para o Hotel Coroa de Ouro, que descobri, para meu imenso deleite, ser absolutamente antiquado, pois é claro que queria ver tudo o que pudesse dos costumes antiquados do país. Era evidente que me esperavam, pois, quando me aproximei da porta, deparei-me com uma senhora idosa, de aparência alegre, usando as vestimentas costumeiras dos camponeses, saia de baixo branca, com um longo avental de 2 lados, na frente e atrás, de tecido colorido, quase que justo demais para ser modesto. Quando cheguei perto, ela fez uma reverência e disse: Herr inglês? "19 de junho 8h34 da noite, no... Sim", respondi, Jonathan Harker. Ela sorria e deu uma mensagem a um homem idoso de cama que se seguira até à porta. Ele saiu, mas imediatamente voltou com: Menendez. Balsindo aos Carpatos. O estou aguardando ansiosamente. Durma bem et Atlanta, as mes, a diligência Portini para Bacarina, São lugar lhe foi reservada Ratziborge, minha carruagem o aguardar e trura até mim. Espero que Astelandres tenha sido feliz, e que aprecie a estadia em minha bela terra. Sem amige, Drícula. Quatro de maio. Descobri que meu senhorio recebera uma carta do conde, o instruía a obter o melhor lugar na diligência para mim, porém, ao fazer perguntas sobre os detalhes,
Ele pareceu um tanto quanto reticente e fingiu não entender meu alemão. Isso não podia ser verdade, porque até então o entendera perfeitamente, pelo menos, respondeu minhas perguntas lentamente como se compreendesse. Ele e sua esposa, a velha senhora quem recebera, olharam um para o outro de forma assustada. Ele murmurou quão dinheiro havia sido enviado em uma carta, e que era só o que sabia. Quando perguntei se ele conhecia o Conde Drácula, e se podia me contar alguma alça sobre seu castelo, ele e sua esposa fizeram o sinal da cruz e, dizendo quando não sabiam de absolutamente nada, simplesmente recusaram-se a falar, mas estava tão perto do horário da partida, que não tive tempo de perguntar nada, pois tudo era muito misterioso, e de forma alguma reconfortante. Logo antes de sair, a velha senhora foi até meu aposento e disse: forma histérica. Precisa mesmo ir. Ah, jovem Hare, precisa ir? Estava em um estado de tamanha agitação pendido a pó. 19 de junho 8h35 da noite, nu, conhecia nem um pouco. Só conseguia acompanhá-la fazendo muitas perguntas. Quando disse a ela que precisava partir imediatamente, e que estava tratando de negócios importantes, ela perguntou novamente: o senhor sabe que dia é hoje? Respondi que era 4 de maio.
sacudiu a cabeça enquanto dizia, novamente. Sim. Sei de sol, sei disso, mas o Senhor sabe que dia é hoje? Quando disse que não compreendia, ela continuou. É véspera do dia de São Jorge. O Senhor não sabe que, hoje à noite, quando o relógio bater meia-noite, todas as coisas malignas do mundo andarão livres? Sabe para onde está indo, e o que irá fazer? A senhora estava em uma agonia tão evidente, que tentei acalmá-la, mas sem sucesso. Finalmente, ela ficou de joelhos e implorou que eu não fosse, pelo menos, que esperasse um dia ou dois antes de partir. Era tudo muito ridículo, mas não me senti confortável. Entretanto, havia negócios a serem feitos, e eu não podia permitir que nada interferisse com isso. Portanto, tentei levantá-la e disse, tão gravemente quanto pude, que agradecia, mas que meu dever era imperativo e precisava ir. Então, ela levantou-se, enxugou as lágrimas e, tirando um crucifixo do pescoço, ofereceu-o a mim. Eu não sabia o que fazer, pois, como anglicano, fui ensinado a considerar essas coisas como idólatras, até certo ponto. Ainda assim, pareceu-me tão rude recusar uma VLH à senhora tão bem intencionada e naquele estado de espírito. Suponho que ela tenha visto a dúvida em meu semblante, pois colocou o rosário ao redor de meu pescoço, e disse:
pelo bem de sua mãe, e saiu do quarto. Estou escrevendo esta parte do diário enquanto espero a carruagem, que está, é claro, atrasada, e o crucifixo continua ao redor de meu pescoço. Seja o medo da velha senhora, ou as muitas tradições fantasmagóricas deste lugar, ou o próprio crucifixo, não sei, mas não estou me sentindo nem um pouco tão tranquilo quanto de costume. Se este diário chegar até Mina antes de mim, que leve a ela meu adeus. Ao está a carruagem. -13. -19 de junho 8h36 da noite, no 5 de maio. No castelo. O cinza da manhã já passou, e o sol é st aos horizonte distante, que parece todo irregular, por causa de árvores, linas, não sei, pois está tão longínquo que as coisas grandes e as perto se misturam. Não estou sonolento e, já que não deve ser acordado a TT desperte, é claro que estou escrevendo até o sono chegar. Há muitas C estranhas a registrar, e, para que quem as ler não pense que comi bem de antes de sair de Bistrites, deixe-me anotar exatamente o meu jantar. Com que chamam de filé do ladrão, pedaços de bacon, cebola e carne, tenrados com pimenta vermelha, amarrados em palitos e assados no fogo estilo simples das banquinhas de rua de Londres. O vinho era dourado cidade de Medias, que produz uma ardência estranha na língua, mas que é, contudo, desagradável. Só tomei algumas taças disso, e nada mais.
Quando entrei na carruagem, o condutor não estava em seu assento, conversando com a senhoria. Era óbvio que falavam de mim, pois de vezes quando olhavam para mim, e algumas das pessoas sentadas no banco ao lado da porta ao qual se referem com uma palavra que significa portador e palavras, vieram me escutar, e então olharam para mim. A maioria com pena pude ouvir muitas palavras repetidas, palavras estranhas, pois havia muita nacionalidades naquele grupo. Então saquei meu dicionário poliglota desestamente de minha mala, e as procurei. Devo dizer que não me animarem muito, pois incluíam ordem, Satanás, Pocol, Inferno, Stregsinde, Brusa, Isrolok e ou Kozlak, ambas significando a mesma coisa, uma eslovaca e outra sérvia referindo-se a lobisomem ou vampiro. Preciso perguntar a Conde sobre estas superstições. Ao partirmos, a multidão parada em frente à porta do hotel, que tinha àquela altura chegado a um tamanho considerável, fez o sinal da cruz e apontou 2 dedos em minha direção. Com alguma dificuldade, fiz com que um companheiro de viagem me dissesse qual era o significado daquilo. Ele não quis responder, de início, mas ao descobrir que eu era inglês, explicou que era um encanto ou proteção contra o mal olhado. Não foi muito agradável para mim. Logo quando partia para um lugar desconhecido, Pets-me encontrar com um estranho, mas todos pareciam tão amáveis, tão -14.
19 de junho 8h37 da noite, nu, sarosos e tão empáticos, que não pude deixar de me comover. Nunca esquecerei a última visão que tive do pátio do hotel e sua multidão de figuras pitorescas, todas se benzendo, de pé ao redor do grande arco, com seu fando de tica folhagem de oleandros e laranjeiras em tonéis verdes, agrupados no centro do pátio. Então, nosso condutor, cujas calças ocupavam a parte da frente inteira do assento, Gótiza, eles as chamam, estalou o chicote sobre seus 4 cavalos pequenos, que correram ao lado um do outro, e partimos em nossa jornada. Logo perdi de vista e da memória os medos fantasmagóricos, na beleza da paisagem, enquanto viajávamos, apesar de que, se soubesse o idioma, na verdade, idiomas, que meus companheiros de viagem falavam, talvez não tivesse conseguido me livrar deles tão facilmente. À nossa frente havia uma terra vendejante e ondulante, cheia de florestas e bosques, com colinas íngremes aqui e acolá, coroadas por grupos de árvores ou casas de fazenda, com os beirais voltados para a estrada. Por toda parte havia uma massa estonteante de árvores frutíferas em fior maçãs, ameixas, peras, cerejas, e, conforme passávamos, pude ver a grama verde sob as árvores decorada com as pétalas caídas. Serpeando por entre aquelas colinas verdejantes, daquele lugar que chamavam de terras centrais, estava a estrada, perdendo-se enquanto tomava as curvas gramadas, ou escondida pelas extremidades rebeldes das plantações de pinheiros, que desciam colina abaixo aqui e acolá, como línguas de fogo. A estrada era acidentada.
que é na Paraíba. Dia 8 de maio.